tarde, Ademir. Boa tarde, demais vereadores, as minhas colegas da proteção. Bom, a minha vinda aqui hoje é justamente para esclarecer, né, tudo que tem acontecido, todos os fatos que têm ocorrido aí nos últimos dias, com a minha saída lá do Crevisa. E eu vou ser breve, mas eu vou ser bem clara, porque, como eu já falei nas redes sociais, no jornal, onde tive a oportunidade também de falar, eu não preciso provar nada, somente esclarecer o que realmente, de fato, aconteceu. Tá? No mês de janeiro, eu fui convidada pelo prefeito Gleidson para assumir a coordenação de castração do Crevisa. Então, preciso deixar isso bem claro, porque hoje o Crevisa ele é duas pastas, né? É a pasta de zoonoses e a pasta do meio ambiente, a pasta de zoonoses que pertence à saúde e a pasta do meio ambiente, que é a castração, ao qual eu fui convidada para assumir a coordenação de castração. E o que acontece? Quando eu assumi no mês de março, no dia 18 de março, visitando as dependências do Crevisa, eu fui vendo a situação que se encontrava o canil, né, as melhorias que precisavam ser feitas lá dentro. E aí eu comecei o meu trabalho. Logo de início, inclusive, teve uma situação, né, ao qual eu fui acusada aí da questão da ração, do superfaturamento da ração. Eu preciso deixar claro, gente, que quando eu entrei, a ração já estava lá. Tá? Essa ração ela já existia nas dependências do Crevisa, ela já estava nas dependências do Crevisa, na sala onde ela era armazenada. E a única coisa que eu fiz na época foi, junto com a empresa, tá? Fazer a troca da ração para melhorar a condição da alimentação dos animais por uma ração melhor. Troca essa que não teve ônus nenhum para a prefeitura. Em contato com a empresa, eu levantei documentos, né, um laudo dos veterinários, onde eles relataram que realmente a ração não era de boa qualidade, estava trazendo problema para os animais, e foi realizada a troca. Então, eu não posso afirmar que teve superfaturamento. Eu não estava lá quando a ração foi comprada. A única coisa que eu fiz foi pedir a troca da ração por uma de melhor qualidade para esses animais. Então, quando falo em superfaturamento, é uma acusação muito grave, porque não fui eu que comprei. Eu não participei da licitação. Essa ração já existia quando eu entrei para dentro do Crevisa. A única coisa que eu fiz como coordenadora de castração, como protetora, era o bem-estar do animal que eu estava buscando e, assim, fazer a troca da ração. Lá não existia casinha, né? Os animais dormiam no chão, passavam frio, estavam mal acomodados. Eu consegui a doação de casinhas também na época. Hoje, quem quiser visitar o Crevisa vai ver que realmente lá existem casinhas que foram conseguidas por mim através de doação, porque não existia lá. Foi criado também um Instagram de cuidado animal, né, para todo mundo acompanhar o trabalho que era feito lá no Crevisa, né, na parte lá do cuidado animal. Os animais que lá estavam, né, que há vários meses já estavam dentro do canil, esperando pelo dono ou por uma adoção, eu consegui que esses animais fossem adotados. Né? Os animais que chegaram depois também foram adotados, e os que estavam lá antes da minha entrada, infelizmente, morreram. Morreram porque lá não é local para abrigar animais. E eles estavam abrigados de forma inadequada. E não tinham o cuidado que eles precisavam ter para poder estar ali. Por isso, eles vieram a óbito. Não tiveram cuidado, o Crevisa nunca foi um abrigo, nunca foi um canil, portanto, eles vieram a óbito, justamente o fato de lá eles terem sido abrigados de forma que não condizia com o tratamento que eles precisavam. Depois disso, teve a questão da ração que foi feita a troca, foi no final do mês de março, quando eu comecei a lidar, né, a tratar com a empresa a troca. Depois disso, veio a situação que também fui acusada das mortes dos animais, que teve um vídeo do freezer e tudo. Gente, eu não era coordenadora das zoonoses, eu não faço eutanásia, eu não tenho responsabilidade com aqueles animais que foram mortos no freezer. Aqueles animais, eles têm um veterinário responsável para que seja feita a eutanásia devido às doenças que são transmitidas para nós humanos. Tem todo um trabalho, tem todo um protocolo a ser seguido. Aqueles animais no freezer não tem nada a ver com a minha coordenação. Eu volto a repetir, eu era coordenadora de castração. Eu fui acusada de morte de animais no freezer, mas esses animais eles não são responsabilidade minha a eutanásia deles.
é responsabilidade das zoonoses. Então, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu preciso deixar isso bem claro. A minha responsabilidade no Crevisa, fazendo parte da Secretaria de Meio Ambiente, era único e exclusivo coordenar castração e cuidado animal. E isso eu tenho certeza que eu estava fazendo muito bem. O meu papel lá dentro eu estava cumprindo muito bem. O que não foi feito é porque não competia a minha responsabilidade fazer. E isso era passado para quem precisava resolver. E eu fiz isso muitas vezes. Outra coisa também agora é a questão do castramóvel, né? O castramóvel estava parado lá no Crevisa, como continua lá. Realmente, foi falado que eu estava dificultando que um castramóvel rodasse. Longe de mim, eu faço um trabalho há 6 anos com o deputado Noraldino, não sei se eu posso falar aqui, né? Mas, enfim, de levar o castramóvel, né? De trazer o castramóvel para poder dar dignidade para os animais e oportunidade para as pessoas que não podem ir ao Crevisa. Então, eu jamais ia dificultar que o castramóvel rodasse os bairros. Só que eu precisava fazer as coisas de forma correta. E, às vezes, o correto incomoda. Né? Às vezes, a gente querer fazer as coisas de forma correta, a gente paga um preço muito caro. Inclusive, agora, tem uma portaria onde nela fala que o município tem um castramóvel que precisa passar por adequações e melhorias. Mas era eu que estava dificultando que o castramóvel rodasse. Entendeu? Então, assim, se hoje existe uma portaria que fala que o castramóvel não roda porque ele precisa passar por manutenção, por que eu fui acusada de que o castramóvel estava parado e era eu que estava dificultando? A portaria está aí, para quem quiser ver, né? Outra coisa também, a ração mofada. Gente, eu não tenho culpa se a ração vem da transportadora mofada. Foi outra coisa também que eu entrei em contato com a empresa, logo que o funcionário me comunicou do primeiro saco que foi aberto e estava mofado. Ele chegou para mim e falou assim, olha, Edmar, a ração está mofada. Eu entrei em contato com a empresa, tanto que a empresa me mandou um documento falando que a ração estava mofada, mas a culpa era da transportadora. E eu fui acusada de que esse mofo não é porque ela estava vencida, mas é porque ela estava mal armazenada. Eu preciso deixar claro que o armazenamento sempre foi no mesmo local. Sempre foi. Eu não mudei as coisas que já estavam de acordo com a minha visão lá dentro do Crevisa. Eu só melhorei e tentei buscar o melhor daquilo que eu não estava de acordo lá dentro. Então, assim, a ração chegou para mim, né, que foi na primeira troca que foi feita, como eu já citei aqui. E aí, à medida que a gente foi abrindo os sacos, a gente foi vendo que ela estava mofada. Aí eu entrei em contato com a empresa, isso começou no dia 20 de junho, tá? E aí a empresa fez uma vistoria, fez uns levantamentos e conseguiu descobrir que o problema era da transportadora, não era um problema do Crevisa, não era um problema da coordenadora, não era um problema de armazenamento, não é porque a coordenadora viu a ração mofada e não fez nada. Nada disso. Contra fato, não temos argumentos. E eu tenho documento que comprova isso. Então, gente, eu não vou me estender muito, porque isso tudo está me causando um mal-estar muito grande. Eu saí lá do Crevisa, eu saio de cabeça erguida. Se eu não fiz, né, para quem me exonerou, não fiz um bom trabalho, eu acho que a população, a proteção, prova totalmente o contrário disso, porque estão do meu lado, viram o trabalho que eu estava fazendo lá. Uma outra coisa muito séria também que aconteceu aqui na última sessão foi da boquinha, né, que foi falado. Isso não existe, tá? O Ministério Público já estava investigando, sim, um fato que vinha ocorrendo lá com a questão das vagas, mas ainda não ficou comprovado nada, mas não tem nada a ver com a acusação que as protetoras tiveram aqui nessa casa na última sessão. Então, assim, eu acho que isso é muito sério, porque hoje a internet ela tem juiz, né, ela tem advogado, o que joga na rede a pessoa não pergunta antes para ver se realmente é verdade. E aí o que acontece? Hoje eu tenho a minha cara na rede social, eu tenho a minha foto estampada no jornal, e aí? Como que fica agora? A minha consciência está tranquila, mas e as acusações que eu venho sofrendo? Que eu posso provar todas que não são verdade. Como que fica a minha vida agora? Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito antes de falar as coisas, mesmo sabendo o que leva a pessoa a falar esse tipo de coisa, porque isso é muito sério. Isso é muito sério.
Mexer com o pessoal de uma pessoa, mexer com o emocional de uma pessoa é muito sério. E eu sou mãe, eu tenho família, e hoje eu estou sofrendo as consequências disso. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui mostrando totalmente o contrário de tudo que aconteceu. Tá? Obrigado, Edilene.